de uma entidade, portanto, o parabéns ao Núcleo de Estudantes de Criminologia pela dinamização, pela organização deste evento, naturalmente aos, com certeza, professores que se associaram a este evento, aos alunos, o núcleo, pela minha experiência, até porque fomos até há bem pouco tempo vizinhos de espaço, não é? Vizinhos de espaço. O meu gabinete estava localizado na proximidade da sala aqui do Núcleo de Criminologia e, portanto, eu pude constatar desde sempre que é um grupo extremamente ativo e dinâmico e empreendedor. Portanto, parabéns a todos os envolvidos neste evento. Naturalmente, um agradecimento pelo convite para estar aqui presente. Eu fui vendo o vosso programa, não tive a oportunidade, porque entretanto, como sou docente da casa, estava aqui a olhar para a plateia, vejo um ou outro rosto conhecido, portanto, eu já lecionei sim, vejo alguns, lecionei ao curso de Criminologia, neste momento, a Psicologia Social, neste momento não, e portanto há, enfim, vários rostos que eu não conheço. Como a Filipa teve a oportunidade de dizer e de me apresentar, eu sou docente aqui da Universidade já há muitos anos, feitas contas, está ali a professora Ana Sacau, que chegou antes, não é? Mas já é há algum tempo, portanto, desde 2001, feitas contas, isto parece que foi numa outra vida, eu acho que nós vivemos várias vidas na mesma vida, e, portanto, este livro... Eu aqui diria, o meu propósito estava aqui a fazer algumas considerações e a conversar aqui com a Filipa para que isto se torne interessante nos minutos que me concederam para fazer esta apresentação. Não sei se alguém leu o livro, eu recomendo vivamente que o façam. Há livros lá fora, não é? Sim. Filipa, eu tenho aqui uma ameaça de tendinite, deve ser por andar a transportar os livros de casa para aqui, portanto, facilitava este processo e a minha recuperação desta possível tendinite, mas um desafio, naturalmente, para quem escreve e para quem se atreveu, como eu, a escrever este livro, que é o primeiro, eu digo o primeiro porque eu agora sinto realmente entusiasmo para continuar. Portanto, um desafio, não sei se alguém leu, e portanto eu sugeria que pudéssemos ser para além do que eu possa partilhar convosco, um bocadinho rapidamente sobre o processo de confecção ou de produção do livro e algumas provocações em relação ao conteúdo que ele alberga. Eu gosto muito da provocação, bem intencionada e respeitosa, não é provocação incendiária. E, portanto, o livro tem isso mesmo, uma série de provocações. Portanto, o desafio para quem não leu, para que o possa ler, dizer também à Filipa que era interessante se isso pudesse ser, se esta nossa interação fosse mesmo uma interação. Há sempre os mais reservados ou tímidos que, se quiserem, no final ou mais tarde, poderem conversar comigo ou enviarem-me um e-mail para podermos conversar. Eu terei um imenso gosto em que isso aconteça. Como é que isto, alguns perguntam-me, como é que isto surgiu? Não é um livro, embora eu seja académica, não é? A minha formação toda, licenciatura, mestrado, doutoramento é em Psicologia, não é um livro voltado com a preocupação da ciência. O livro chama-se Viver a Arte Maior de Acertos Constantes, Crónicas de Todos os Dias. E, portanto, é um livro de crónicas. E daí que acho que torna a leitura potencialmente agradável é o facto de o poderem abrir numa qualquer página. Às vezes há mensagens que nos esperam. Estava aqui a partilhar com a Filipa, eu que sou ativa nas redes sociais, portanto tenho uma página profissional, onde divulgo a minha atividade como psicóloga, como coach, como autora. E conversava aqui com a Filipa que muitas vezes eu vou fazendo postagens e de conteúdo do meu livro, e um feedback que eu vou recebendo muito interessante e que agradeço imenso, que algumas pessoas vão partilhando comigo, às vezes publicamente quando se sentem mais confortáveis, outras vezes em off, é dizer-me, curioso, eu li aquela mensagem e parecia que ela me era destinada.
Não sei, estas coisas se calhar têm aqui alguma magia e há realmente mensagens que nós precisamos de receber ou de ouvir das mais variadas formas, não é? Ou porque alguém as diz, ou verbaliza, ou porque os livros são o Uber, não é? Ou o Cabify que as transporta. Eu também aqui, numa altura em que nós falamos muito aqui nesta tensão entre, não é, entre taxistas, uberistas, cabifyistas, não sei se isto, enfim, se diz assim, eu pensei, senti-me aqui um bocadinho também alguém que transporta nestes livros, nas crónicas e, portanto, no seu conteúdo, com temáticas diversas, falar sobre a espuma dos nossos dias. Portanto, é como se eu transportasse, se calhar, não fiz isso, portanto, não andei de táxi, não conduzi ninguém, ainda, pode acontecer, mas como se calhar fosse uma espécie de Zé Manel taxista, todos conhecem com certeza a personagem fantástica da Maria Rueff, é como se calhar se eu fosse transportando clientes no meu Uber ou táxi e, portanto, fosse recolhendo as suas histórias. Portanto, não conduzo, mas vou ouvindo e estando atenta. Portanto, sou muito curiosa, observadora, atenta às histórias e, de facto, à constatação de que nós somos mais parecidos uns com os outros do que imaginamos. Ou, no fundo, eu acho que nós sabemos, não é? Apesar das diferentes histórias, há aqui pontos em comum. Como é que surgiu o livro? Eu tenho uma irmã mais nova, mais nova, talvez pela formação, é arquiteta de formação, muito mais habilitada e interessada pelo uso das redes sociais do que eu era há algum tempo atrás. Portanto, utilizava as redes sociais timidamente e com alguma reserva. E, portanto, ia recebendo algumas provocações, nomeadamente, enfim, faz parte aqui da dor do crescimento, algumas provocações da minha irmã que dizia que eu era um bocadinho nerd, porque como é que era possível, atendendo à minha atividade, não fazer um uso das redes sociais para divulgação, passar mensagens. E eu sempre fui resistindo, até certa altura, dizendo que eu era uma mulher mais face-to-face, e continuo a ser. A minha preferência de comunicação é face-to-face, preferência de maior proximidade ou de maior intimidade, mas rendi-me, portanto, passei de nerd, que ainda sou e assumo, portanto, um uso intuitivo e de aprendizagem gradual, para realmente me entusiasmar e utilizar, nomeadamente, o Facebook como uma espécie de estirador para ir escrevendo e divulgando algumas mensagens. Portanto, o meu entusiasmo, passei do 88 para o 80. Portanto, eu agora tenho uma atividade diária, Instagram, Facebook, profissional, portanto, faço. E, portanto, fui escrevendo ao longo do tempo, porque me começou a apetecer, escrevendo alguns textos através das redes sociais, nomeadamente do Facebook, sobre temas diversos. Sobre os temas, acho que nos interessam a todos e que eu aprecio. O amor, o desamor, a vida, as nossas virtudes ou desvirtudes humanas, a morte. Portanto, temas que eu acho que nos interessam. Portanto, eu fui publicando algumas mensagens no Facebook e ia recebendo alguns comentários. Pessoas que apreciavam, pessoas que não apreciavam, e pessoas que me foram sugerindo ou incentivando a, por que não, passar daqueles textos, daquelas crónicas de maior ou menor dimensão. Portanto, sabemos que quanto maior é a dimensão, menos a apetência ou a disponibilidade que nós temos para ler um texto, e se ele não tem a imagem, se calhar menos receptivos estamos. Portanto, respondendo ali a algum desafio, a alguma provocação das pessoas, porque é que não publicas isto? E eu pensei, mas isto não tem interesse nenhum, se calhar sou eu aqui numas provocações, numas reflexões, em alguma catarse pessoal, com certeza. Eu procuro ser neutra QB nos textos, não é? E não tenho qualquer pretensão a ser arauto da verdade, nem... São apenas reflexões e procuro a neutralidade possível, embora, se calhar, e concordarão comigo, às vezes é difícil uma neutralidade absoluta. Há um pouco de nós nos textos e nas mensagens que vamos partilhando. A certa altura pensei, se calhar isto pode ser interessante. E então o que fiz foi compilar, e dei-me conta que tinha produzido imensos textos ao longo de 1 ou 2 anos, porque tinha um registro quase diário, e, portanto, resolvi organizar e selecionar aquilo que eu achei que se calhar podiam ser os textos mais interessantes, os mais interessantes, se calhar fiz mal. Quando lerem ou alguns de vocês consultarem, se calhar podem não ser da mesma opinião, e está tudo bem. Reuni, portanto, fiz uma seleção desses de textos, e organizei-os tematicamente. O livro não lhe chamo de capítulos, mas está organizado em blocos temáticos.
e partilho aqui algumas coisas convosco. E, portanto, se quiserem aqui algum comentário, alguma provocação, é um bom momento para o fazer. Portanto, eu organizei, não vou poupar-vos de fazer uma descrição, mas aqui provocando-vos com algumas coisas que eu fui escrevendo. Por exemplo, há um bloco teórico, capítulo, chamo-lhe capítulo, embora eu não o designe assim, em que eu escrevi, às vezes tive dificuldade em encontrar uma designação para albergar aqueles textos, porque podiam ser, se calhar, no bloco A ou também no bloco B. Eu hoje, quando olho para o livro, penso assim, mas porquê é que eu fiz isto? Será sempre assim? Como as teses de mestrado, doutoramento, os projetos de graduação, meu Deus, se calhar vou sentir vergonha, não, porque, meu Deus, mas era eu num estado primitivo, se calhar, enfim, a caminho de best-seller ou vou dizer aqui, sim, não é? Prémio Nobel, vejam o Saramago, não é? Maravilha. Um dos nossos e, portanto, com o Nobel. Portanto, quando olhamos para isto, para a nossa criança, eu vejo ali alguns sorrisos vossos para aqueles que estão a pensar, estava a perguntar à Filipa, porque nos cruzamos há algum tempo, Sr. Filipa, em que ano é que está, que a minha memória já não permite? Isto é do amadurecimento, digo eu. Quando me convém, eu digo que é isso, que é do amadurecimento sustentável, não me lembro, mas só quando é conveniente, não é? Depois nego a idade que tenho. Estou em relativa paz. E, portanto, a Filipa disse-me, terceiro ano, eu disse, Filipa, projeto de graduação aí à espreita. Portanto, quando fizerem, e passado meio ano, ou até no dia em que os estiverem a apresentar e a defender, não é, com todo o carinho, vão pensar, meu Deus, este capítulo, este texto, este parágrafo, o mesmo acontece. Já vi aqui uma outra gralha, que foi de propósito, para garantir, quando disserem, está aqui uma gralha, foi de propósito. Agora eu tenho a certeza que leu o livro ou que consultou essa página. Faço aqui um saltitar em alguns blocos teóricos. Há um bloco que eu chamo de Viver a Vida. Se calhar o nome não é assim muito apelativo, porque o livro chama-se Viver a Arte Maior de Acertos Constantes. Eu estou plenamente convencida que a vida é uma arte, viver é uma arte diária, e que a vida se vai acertando. Há também e nós também, enfim, faremos alguma coisa para acertar. Mas é que o entrecruzar entre o que nós fazemos e o que a vida tem, os planos, como dizia o queridíssimo Agostinho da Silva, filósofo, já desaparecido, adorava ter-me cruzado com ele e conversado com ele, que diz qualquer coisa, não tenhas planos para a vida para não arruinares os planos que a vida tem para ti. Eu acredito nisso. Não numa visão, se me perguntarem, eu não numa perspectiva religiosa, eu sou mais, enfim, tenho uma orientação mais espiritual do que religiosa, não sei se as coisas são separáveis, também não estou preocupada com isso. Mas realmente acredito nisto, que a vida é a arte maior que nós temos e que a vida se vai acertando. Nesse bloco em que eu chamo Viver a Vida, escrevi várias crónicas. Portanto, a parte interessante, digo eu, do livro é, vocês podem abrir, não têm que o ler do princípio ao fim. Eventualmente isso não se encaixa na vossa disponibilidade diária ou semanal, porque tem que ler os artigos da professora Ana Sacau, que está aqui, e de outros colegas, não é? Das várias solicitações. E, portanto, é um livro que eu acho que é um bom precipitador do sono, não no sentido de ele ser aborrecido, não quero acreditar nisso, mas no sentido de eu abro o livro numa qualquer página e leio aquela crónica, não é? E depois posso voltar a ele mais tarde. E não uma coisa que se lê, enfim, em contínuo e que depois, se eu paro durante algum tempo, tenho que voltar atrás, porque já não me lembro do que trata. E então, algumas provocações para vocês. Nesse bloco a que eu chamei Viver a Vida, escrevi uma crónica em que digo que, está na página 108, digo, é preciso abrandar a vida. Eu acredito mesmo nisso. E dir-me, mas como é que isso se faz? Isto vivemos de uma forma apressada, um frenesim, eu uso o telemóvel e os papelinhos, agora passei para as notas do telemóvel para anotar a lista de coisas diárias que tenho. E raramente consigo limpar, ou se limpo aquela lista, já estou a planear os próximos pontos que ela terá. Nesse desafio de abrandar a vida, não sei enfim, o que é que estão a fazer, se estão a abrandar ou a acelerar, há uma coisa que alguns conhecerão que é chamado o movimento slow. O movimento slow teve início, está ligado aqui às questões do slow food, que teve ali emergência em Itália no final dos anos 80, 1986, se fala do slow food, e era um movimento para contrariar os valores e a cultura da fast food massificada e impessoal.
E esta expressão, este movimento, o slow movement, tem vindo a espalhar-se para outros domínios e, portanto, há muita gente envolvida e que discute estas questões e eu acho que é mesmo importante este abrandar da vida e entrar num movimento slow. Alguns dirão que é impossível ou que eu estou louca, eu também pensei isso e agora ando numa fase de vida, não sei se é pelos 40, realmente, enfim, da expansão de consciência que ganhamos, interessa-me entrar neste registro. E o slow movement não significa fazer as coisas devagar. Pode dizer, slow movement, como é que é possível? Eu aposto-me que estão a ouvir alguns de vocês, apesar da distância, há algum contacto ocular que me diz que vocês estão mais ou menos em sintonia, mas de certeza que nas vossas cabeças, não é, estão outras preocupações. O que é que eu vou fazer quando sair daqui? A aula que ainda tenho que ir, se calhar, a aula ainda que tenho que ir, as compras que ainda tenho que fazer para o jantar, as crianças que têm que ser recolhidas, uma série de coisas, não é? Portanto, na nossa cabeça há uma série de faixas de rodagem, muitas vezes numa espécie de atasco ou de hora de ponta permanente. Acho que isto é importante para a nossa saúde física e mental, para o nosso bem-estar. Entrar num movimento slow que não significa fazer as coisas devagar ou a passo de caracol, que não seria possível para alguns de nós que são um bocadinho frenéticos, mas fazer as coisas e viver no ritmo que cada uma das coisas que vivemos ou fazemos solicita. Alguns de vocês, ou se calhar eu, por exemplo, nem sempre conseguimos isto, devoramos o almoço, ou uma sandocha, que se calhar alguns não tiveram tempo. Eu detesto, por exemplo, fazer isso. Para mim, até o próprio horário de aulas, quando eu vejo que tenho ali 1 hora, pensei, este já vai arruinar completamente um almoço que não tem que ser exuberante, mas que tem que ser, não é, o mastigar, tem o seu tempo. Portanto, acho que realmente esta questão é de facto importante o fazer as coisas no tempo que elas solicitam. Porque eu vejo as pessoas numa correria e num afã permanente e acho que estamos, se calhar, um bocadinho todos à espera de encontrar o melhor momento para viver. Agora não tenho tempo, vou deixar para diante. Quando eu terminar este relatório ou este trabalho para entregar ali à cadeira do professor X, já vou conseguir. Ou vou aqui imaginar aqui o caso da Filipa a pensar, as jornadas correram muito bem, estou muito feliz, mas agora só de imaginar que enfim, se calhar acredito que tenha sido vivido com alegria, mas no fundo assim, meu Deus, quero que isto passe rápido, para poder desacelerar e descansar. Mas a ideia, o propósito é precisamente, não é este, é estar completamente mergulhada e presente no presente. Por isso temos agora estas questões da mindfulness. A maior parte de nós está, como eu própria, não é? Já vos disse, eu não sou arauto da verdade nem do bom comportamento, tenho os meus desafios, vou estando, acho eu, cada vez mais consciente e, portanto, mudando os meus comportamentos e atitudes no sentido de viver melhor ou ter mais qualidade de vida. Porque há coisas que não fazem sentido para mim, embora as circunstâncias ou o trabalho ou a universidade me possa empurrar para esse território. Eu vou resistindo na medida do possível. E, portanto, eu acho que muitos de nós vão estando à espera. Quando terminar isto, quando acabar a jornada, dizer que vou não sei o quê. Mas depois das jornadas há outro desafio, há a entrega de um trabalho, há o projeto de graduação, há o estágio. E não temos tempo. E, sobretudo, não temos tempo para as pessoas. Não é? Para o companheiro, companheira, namorado, irmão, primo, tio, o que seja. Vamos deixando as pessoas on hold até uma melhor oportunidade. E, portanto, é este tipo de temáticas que eu vou abordando no livro e que vos convido a mergulhar. Uma outra crónica que tenho nesse blog chama-se aqui Costurar a Vida. Eu gosto imenso deste termo, do costurar. E sou fã e atenta às vidas das pessoas, as pessoas que têm a coragem de viver uma vida que é delas. Nós, eventualmente, um público maioritariamente feminino, acho que é, enfim, nós gostamos, não é? Roupa. E, portanto, quando vamos comprar roupa, não é? Uma t-shirt, uma camisola, é o M, é o S, há aqueles tamanhos standard. Às vezes encaixamos em pleno, outras vezes não. Mas a roupa que compramos, ou selecionamos um tamanho que faça fit com o nosso corpo.
Ficamos radiantes quando isso acontece, nada mais satisfatório do que ir à loja comprar a camisola ou as calças que nos assentam, e para mim é um desgosto quando vou comprar umas calças e tenho que deixar para subir a bainha ou para apertar, porque eu quero sair com elas e usá-las. Portanto, também é importante, na minha perspectiva, não sei o que é que vocês pensam, era ótima a devolução, que é importante também costurarmos uma vida, e isso com certeza vai ter impacto, vai ser impactante na qualidade de vida que vamos ter, que a nossa vida seja feita e seja costurada à nossa medida e que nós possamos resistir aqui a um vilão, muitas vezes, que é a normativa social. A normativa social, a pressão que nós temos de corresponder àquilo que normativamente é desejável, não é? Que aos 20 se estuda e nos dedicamos aos mestrados e aos projetos de graduação, que adiamos as relações contratualmente definidas porque ainda temos tempo. Eu acho muito curioso quando nós temos esta petulância. O desejo é legítimo, não é? Eu espero voltar aqui à universidade amanhã para trabalhar, porque eu tenho planos e tenho coisas para fazer, portanto eu gostaria de me reencontrar convosco. Mas é muito curioso quando as pessoas dizem, e vocês que aqui na sala maioritariamente jovens, portanto eu estou aqui a arruinar a média, vos dizem, quando dizem, eu se calhar casava, ou se calhar colocava aqui um contrato nesta relação, e eventualmente a família, a avó, diz, não, meu Deus, não faças isso, tu tens a vida toda pela frente. E, portanto, não arruíne já isso. Mas quem diz que nós temos... Não é? Mas quem é que sabe disto? A vida toda pela frente pode ser agora e amanhã não existir. Portanto, acho que vivemos um formato de vida, um paradigma disfuncional que vem sendo replicado, não é? E muitas vezes refinado, e, portanto, vivemos em blocos temáticos. Agora estudo, agora trabalho, agora relaciono-me, agora não tenho tempo para isto, agora aquilo. Há pessoas que dizem, eu quero me reformar aos 40 ou aos 50 anos, pronto, é uma pretensão como outra qualquer, e depois, finalmente, viver. Então, o que é que andamos a fazer até esse momento? Portanto, eu vou pondo a minha vida em on hold, à espera, então, de chegar um momento onde, finalmente, isso não vai acontecer. Palpita-me, não é que eu tenha nenhuma bola de cristal, ou seja, particularmente entendida ou com algum poder especial, mas o propósito é mesmo viver em 360 graus, no sentido em todas as temáticas, nos afetos, na família, no trabalho, o estudo, ter fins de semana. As pessoas que trabalham em contínuo e que estão focadas apenas no trabalho, assustam-me. Portanto, ou o trabalho nos permite recolher coisas interessantes, ou então se corre mal, ou se temos uma liderança disfuncional, como é, de facto, uma praga que acontece em muitas organizações, eu eventualmente venho para casa desmotivado e se calhar com falta de motivação ou com falta de sentido de vida. Portanto, acho que é importante aqui costurar uma vida à medida de cada um de nós e naturalmente, como eu sou fã do Fernando Pessoa, não porque estejamos em território do Fernando Pessoa, mas gosto imenso, acho que é difícil não se gostar, porque cada um de nós identifica-se com alguma coisa que ele escreveu. E a propósito disso, de costurar a vida e de nos libertarmos do peso ou do jugo da normativa social, há aquele poema do Alberto Queiro que vocês conhecem, não é? Que diz que procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. Que é isso que nós estamos agora a ser alvo da família, dos pais que fazem o melhor que podem, os avós, mas estão ali a lançar o seu charme. E diz ele, e procuro raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Pinta-nos os sentidos, a normativa social pinta os nossos sentidos. E depois nós passamos parte da nossa vida a raspar aquela tinta, para ver o que é que estava lá por baixo, e que era genuíno, e que era nosso, e que eventualmente a certa altura fez com que eventualmente nos tenhamos perdido. Há um outro tema que eu exploro no livro e que eu admiro imenso, que são as nossas, apesar de nos julgarmos todos muito, não é? Julgamos-nos, não sou capaz, não sou suficientemente bom, sou inútil, portanto há muita autoinstrução disfuncional que nós damos a nós próprios e eu acho que nós somos plenos de virtudes, temos imensas competências ou imensas virtudes. Uma delas da qual eu sou particularmente fã é o perdão. Sou mesmo a desenvolver esta competência. O perdão é uma virtude humana maravilhosa. Às vezes é curioso, eu admiro imenso as pessoas que perdoam.
Estou a trabalhar para isso, cada um de nós estará a trabalhar para isso. As pessoas que perdoam outro que eventualmente nos fez genuinamente mal. E quando se calhar era legítimo ficar revoltado, com raiva ou não perdoar. Portanto, essa capacidade que as pessoas têm de superação, não é? E de se libertarem dessa carga ou desse jugo é extraordinária. E, sobretudo, também me surpreende, às vezes, a nossa dificuldade de perdoarmos os outros, quando genuinamente fomos alvo de qualquer dano, mas muitas vezes a dificuldade que nós temos de nos perdoarmos a nós, de nos libertarmos, não é? Do saco de tijolos ou de pedra que carregamos e chega, eu perdoo-me por uma opção menos simpática que fiz, ou menos adequada, que me desonra, que me envergonha. Mas isso não me define como pessoa. Ninguém tem, reparem, percurso de vida, vamos chamar assim, clean, ou limpinhos, ou perfeitos. Não acredito nisso, não faz sentido, não faz parte aqui da dinâmica. Agora, eventualmente, alguns de nós têm percursos mais disfuncionais, ou desde sempre, e são coerentes, pronto, disfuncionalidade coerente, digo eu. Outros de nós que acordam para a vida, ou que aquela roupa já não lhes serve. Portanto, há um bloco, o capítulo teórico, em que falo sobre isto, sobre o perdão, sobre a gratidão, o estar grato. Não sei se são praticantes da gratidão. Eu sou. Enquanto se calhar tenho que praticar mais o perdão, a mim, é mais fácil para mim estar grata. Eu acho que é impossível não estarmos gratos todos os dias sobre qualquer coisa, algum episódio que aconteceu. Ou o facto, se calhar, de se terem sentado ao lado de um colega ou professor ou desconhecido e terem trocado algumas impressões ou conversado e do género, foi ótimo, nunca mais volto a ver a pessoa, ou volto a ver, não é? Ou pode ser o princípio de uma grande amizade, enfim, you never know. Como dizia no filme o Forrest Gump, não é? O Tom Hanks, life is like a box of chocolates, you never know what you are going to get. E de facto é uma surpresa, não é? A caixinha de bombons abrimos, quando eles estão todos forrados e não sabemos qual é o recheio, nunca sabemos, portanto é importante arriscar ou pôr-nos a jeito. Insisto sobre isto porque acho que é importante, um bocadinho também na minha atividade enquanto coach. O coaching é uma metodologia que nós utilizamos, uma ferramenta para atingir objetivos. Gosto particularmente de trabalhar com pessoas que me procuram e que, sobre questões profissionais, não gostam do que estão a fazer, estão tristes, desorientados, não gostam do que estão a fazer, têm uma ideia do que querem fazer, mas não sabem como lá chegar, ou simplesmente não sabem. Ou falta-lhes ali um propósito ou sentido de vida. E eu acho que é importante assumirmos o leme da nossa vida. É o tema de uma outra crónica. Assumir o leme, libertar-nos dessa normativa social, sermos livres para sermos o que quisermos, em respeito connosco e pelos outros, e a liberdade de ser, seja lá o que for. Alguns de vocês, lembro-me, eu faço referência no meu livro, a rapariga dinamarquesa. Alguns de vocês viram, se calhar, o filme. Diz-vos alguma coisa? A rapariga dinamarquesa. A questão ali, o que está ali em questão naquele caso é a liberdade de alguém que, para ser fiel à sua essência, resolve assumir a sua identidade sexual, não é? Portanto, aqui a liberdade pode ser entendida da forma que entenderem. No caso concreto do filme, que eu gostei imenso e que faço referência no livro, a rapariga dinamarquesa, há ali uma luta de, muitas vezes, não se aborreçam com a expressão grosseira que vou utilizar. O sexo que temos entre as pernas não é coincidente com o sexo que temos entre as orelhas. E, portanto, isto provoca aqui dissonância, desconforto, sofrimento. Neste caso, o tema desta liberdade trata desta questão, mas pode ser aquilo que for importante para nós. Aprecio outra mega virtude digna de super-herói da Marvel. Nós admiramos os super-heróis da Marvel, certo? Mas isso somos nós também, à nossa medida e à nossa condição. Uma coisa que me surpreende, dizia, para além do perdão, a capacidade que temos de nos perdoarmos e perdoarmos aos outros, é a capacidade de nos reerguermos, de nos reconstruirmos, de nos cozermos. Porque às vezes a vida, por várias circunstâncias, e ninguém está imune a isto, alguns de vocês já passaram, estão a passar ou vamos passar, a vida parte-nos em 1000 pedaços, em fragmentos.
E é muito curioso, enfim, vou olhando ao redor, às vezes antecipando que a minha vida também trará momentos de dor substancial, inspirar-me em quem está nessa situação e quem a superou, e quem se agarrou a uma nesga de fio para se prender à vida e para se reconstruir. E para se reerguer. Esta capacidade de nos reinventarmos, mas reerguermos ou nos redesenharmos ou cozermos, é digna para mim de super-herói, portanto, da Marvel. E isto é realmente para mim, de facto, encantador, e o mais curioso é que nós não reconhecemos essa capacidade. Passamos por provações e reerguemos-nos e não valorizamos essas situações. Claro que a par destas virtudes também há as desvirtudes, o queixume crónico, eu queixo-me, aquela coisa de interação de manhã, como é que estás? Vai-se andando, nunca pior, é vida, agora parece que vai chover esta semana, está tanto calor, eu comecei a adotar na interação e no networking que fiz. Ouvi uma vez um palestrante é assim que nos vamos inspirando, numa palestra dizer uma coisa que eu vou adotar para mim, porque eu acho que eu identifico-me com isto. Portanto, já não há paciência para o queixume de vamos indo, porque até temos receio ou vergonha de dizer estou ótima, porque como assim estou ótima? Não estás péssima, mal, a morrer? Como é que és diferente dos outros? Tens a mania? Portanto, às vezes acho que temos um bocadinho de vergonha ou de receio de assumir que não há nada a apontar, ou do género, mas... E, portanto, alguém me dizia, quando me perguntam como é que estás, eu respondo, bem e a melhorar. Eu pensei, é isto. Isto serve para mim. Portanto, eu coleciono boas práticas, para mim. Portanto, como vos digo, eu não vos quero dar nenhuma lição de moral, por amor de Deus. Eu não sou arauto, mas vou adotando aquilo que faz, e num princípio para mim é muito importante, que é o que é que faz sentido para mim, ainda que faça zero sentido para vocês. Com todo o carinho e respeito, eu vou dizer, eu vou viver a minha vida. Claro que vou para casa pensar, meu Deus, se calhar Deus, o universo, enfim, se calhar há aqui qualquer coisa, estou em dissonância. Não quer dizer que eu seja imune ou indiferente ao que tenham para me dizer, mas se fizer sentido para mim, vou fazer, porque faz sentido e é a minha vida e, portanto, eu sou responsável por ela. Outro aspecto que eu abordo e que gosto muito de trabalhar na minha prática como coach são as questões do sentido de vida, ou propósito de vida. Eu aqui arrisco-me a fazer uma pergunta retórica. Tem um sentido para a vossa vida? A vossa vida tem um propósito? Pergunta retórica, não é? Podemos transformar em não retórica. Tem um sentido, há um propósito. Dir-me-ão, eu não sei se a vida tem um propósito. Se calhar a vida pode não ter um propósito. A questão mais relevante é saber se eu quero um propósito para a minha vida. Eu palpita-me que sim. Eu quero e acho que estou cada vez melhor nesse alinhamento. E eu acho que isto é verdadeiramente importante. Alguns de vocês, se calhar, viram. Eu li há uns tempos sou consumidora ao fim de semana do JN, de alguns jornais que vou folheando, e vi há uns tempos, li uma notícia na Notícias Magazine, portanto na revista que acompanha o Jornal de Notícias ao domingo, uma entrevista que fizeram a um cientista luso-descendente, fazemos sempre questão, é luso-descendente, não é? Portanto, é uma pessoa especial, é nossa, não é? Tem um bocadinho de nós, portanto deve saber, sentimos-nos especiais, não é? E ao mesmo tempo que sentimos especiais também vamos dando assim umas facadas nos nossos. E esse cientista, o George Perry, que é um suposto entendido, eu achei muito interessante e fui à procura um bocadinho mais de informação, ele parece-me responsável, segundo as últimas notícias que eu consultei, diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Texas e, portanto, um entendido sobre as questões do Alzheimer. E perguntaram-lhe, então, o estado da arte, o que é possível é possível fazer alguma coisa para prevenir o Alzheimer? E eu achei interessantíssimo, sobretudo a simplicidade como ele colocou a questão, mas colocou lá uma variável que me encheu as medidas, porque me convenceu que eu não sou um ser especial, nem pouco mais ou menos, nem iluminada, mas que tinha uma intuição, mais ou menos certeira. Quando lhe perguntei, então o que é possível prevenir? Ele diz, bom, prevenir é melhor falar em redução do risco de Alzheimer.
Ele diz, então o que é? Queremos saber qual é o antídoto ou o que é possível. E ele fala em 4 variáveis. E nós dizemos assim, bolas, mas isto é um bocadinho, se calhar aplica-se a quase tudo. E eu diria, corremos esse risco. Eu vou arriscar essa generalização. Ele diz, então quais são as variáveis? Alimentação. E nós dizemos, ok, uma dieta saudável, a roda dos alimentos, etc. Não é? Se calhar estamos todos sensíveis a esta questão. Mas diria, não sendo eu entendida nas questões médicas e de saúde, portanto vou ter aqui um bocadinho de cautela, mas nós diremos, isto é importante, não é? A questão da alimentação, o nosso consumo é importante para a qualidade de vida. Sra. Doutora, com certeza, eu vou só terminar esta, muito bem. A doutora Elizabeth está aqui a pôr um freio aqui no meu entusiasmo. E eu quero, naturalmente, contribuir, não quero que haja aqui uma derrapagem no tempo. Ok. Então, encerrar com esta ideia. Ele fala, variável, alimentação. E nós dizemos, meu Deus, eu à espera de uma coisa demolidora. Alimentação. Preparados para a segunda variável, exercício físico. Praticam, alimentam-se bem, roda dos alimentos no frigorífico ou na carteira, exercício físico, uma vez, a correr bem, não, mas depois não dá, depois as avaliações, se os professores soubessem as provações que nós passamos, não é? Eles bem dizem, vai ao ginásio, mas eu não tenho tempo. Portanto, segundo, exercício físico. Terceiro, estilo de vida. Estilo de vida, ok? Para evitar ali o stress oxidativo e a oxidação celular. E nós dizemos assim, epá, mas isto parece um bocadinho quase previsível, estava à espera de uma coisa do santo grau. E depois, refere uma quarta, para mim, overwhelming, que é um sentido para a vida. Eu chamo-lhe sentido ou propósito de vida. Esta encheu-me as medidas. Esta é uma macro. Portanto, alimentação, exercício, estilo de vida, não oxidativo, não é? Que alberga as duas anteriores, boa alimentação, dormir bem, exercício físico e depois um sentido para a vida. E eu estou plenamente convencida e interessa-me, em termos de investigação e da minha prática, mergulhar nesse território. Acho que é efetivamente importante esse sentido, esse propósito. Eu vejo na sala muita gente, maioritariamente jovem, aqui com uns 20 e qualquer coisa anos, por ser aqui a idade da Filipa, e, portanto, não sei se já encontraram esse sentido, esse propósito, mas não descansem enquanto não o encontrarem. Podemos ter um propósito, ou vários propósitos, o que acontece normalmente, mas acho importante, efetivamente, que haja aqui um fio condutor para um fio, há uma expressão do Miyakoto que eu gosto imenso, que é o fio, não é, que entra ali e que segura as miçangas. E, portanto, acho que é importante esse propósito, embora em função das experiências e dos episódios de vida que vamos tendo, das nossas experiências, vamos, se calhar, buscando outros sentidos, outros propósitos, não é? Eu estava neste sentido, mas aconteceu um episódio de vida, perdi um filho, com uma doença complicada, isso fez com que eu despertasse para esta vontade também de auxiliar pais e mães. Eu nunca pensei nesta possibilidade, mas isso é uma coisa que acontece recorrentemente. Eu pego neste acontecimento de vida, enfim, que alberga sofrimento, e transformo, e coloco ali é uma miçanga que se junta às outras e que está no meu fio. Esse fio é de facto, na minha perspectiva, é de facto importante. Portanto, procurem-no. Se alguns de vocês já foram cutucados com essa ânsia, que ótimo. Embora eventualmente estejam em desassossego, acreditem que é a melhor coisa que vos está a acontecer, embora eventualmente estejam em desassossego. Alguns, se calhar, dizem, ela está a falar uma linguagem que eu não sei, vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. A mim aconteceu-me ali no miolo dos 30, mas eu sou da geração, eu sou X, não é? Há aqui agora milénios, eu acho que para os milénios as coisas acontecem a um outro ritmo. E, portanto, é natural que vocês sejam cutucados com esta busca de sentido que vai, naturalmente, eu acho, ser aqui transformadora e ter um impacto positivo na vossa qualidade de vida. Teria muito mais coisas para partilhar convosco, portanto, estes são alguns exemplos, tinha mais, mas os desafios de reflexão. Portanto, da reflexão que eu tenho no livro para vocês, não numa perspectiva científica, isso será para 2019 ou 2020, já estou a lançar assim um fio para o futuro,
Mas é um desafio, portanto, espero que consultem, que o leiam, que me mandem mensagem a dizer detestei, realmente não tem ponta para onde se lhe pegue, ou gostei imenso ou não, qualquer que seja a reação, desde que eu provoque uma reação em vocês, isso enche-me as medidas. Obrigada pela vossa atenção e sejam felizes. Obrigada, professora, pela sua apresentação. Não sei se vocês têm alguma dúvida, já estamos um pouquinho apertados em termos de tempo para vocês para explorarem as vossas curiosidades com a professora. No entanto, se tiverem alguma coisa a acrescentar ou até trocar ideias com a autora do livro, podem sempre comprar o livro que está ali à venda. Isso seria uma ótima ideia. E tem lá o contacto da professora, portanto, é um meio para vocês trocarem ideias e opiniões e saberem muito mais. Muito obrigada. Obrigada.